O governo federal lançou no dia 17 de junho um parcelamento, um programa de parcelamento de débitos tributários. E a informação é de que o fisco não quer associar esse programa ao refis. E o principal motivo disso, você vai entender ao longo desse vídeo, que existem grandes diferenças, pois nos refis, até então conhecidos pela comunidade empresarial, o parcelamento nesse molde ele era de tratamento linear. Isso significa que ele tinha determinadas condições, e essas condições se aplicavam a todos aqueles que desejam ou desejavam aderir ou não ao programa de recuperação fiscal. Esse parcelamento divulgado pelo governo federal, ele já tem um tratamento um pouco diferente, pois nele está baseado principalmente em relação à capacidade ou à incapacidade da empresa honrar com aqueles tributos, bem como também com a recuperabilidade ou irrecuperabilidade dos tributos de acordo com determinados critérios definidos pelo fisco. Então é isso, o governo federal não quer associar a questão desse parcelamento ao tão conhecido refis anterior, justamente em virtude de que nesse parcelamento, agora de 2020, será levado principalmente em consideração a realidade financeira, a solvência de quem vai então aderir ao programa, certo? Você deve então estar aí se questionando, bom, como é que o fisco vai conseguir materializar, como é que o fisco vai conseguir identificar a condição financeira do contribuinte ou não? Então, na legislação, nessa portaria, que é a portaria de número 14.402, dentro dos seus artigos está lá definido quais serão os critérios que deverão ser levados em conta justamente para poder identificar essa capacidade então da empresa. E esse parcelamento não é direcionado apenas para pessoas jurídicas, também abarca as pessoas físicas no mesmo escopo. O fato é que nesse vídeo o meu objetivo é trazer a ótica direcionada para as pessoas jurídicas, tá bem? Então, a forma que o fisco vai ter de obter essas informações vai girar em torno das obrigações acessórias, ou seja, SF, que é a escrituração contábil fiscal equivalente à antiga DIPJ, a UFD Contribuições, que trata das contribuições do PIS e da COFINS, em relação ao PGDAS, e aí a gente está falando especificamente das empresas do Simples Nacional. Então serão fontes de informação que o fisco vai conseguir obter, justamente para poder conseguir identificar se existiu uma evolução ou se houve um decréscimo nas operações realizadas pelo contribuinte. Não só essas informações relacionadas a obrigações acessórias fiscais, mas também obrigações acessórias trabalhistas, previdenciárias. Então também serão fonte de informação a FD-REINF, também será fonte de informações GFIP, DIRF, que são informações relacionadas à parte de pessoal. Um ponto também que vai ser considerado é em relação ao volume de documentos fiscais eletrônicos emitidos. Então perceba que o fisco digitalmente ele tem sim capacidade de poder identificar se o contribuinte teve aí uma evolução ou se ele teve uma determinada retração nesse período. Então, dentro desse contexto, serão abrangidos por esse programa de parcelamentos débitos que somem até 150 milhões de reais. E existem grupos, foram divididos em 6 grupos. Dentre os grupos que foram divididos, eu posso te apontar aqui então relacionado a esse vídeo, o grupo relacionado, grupo 1, que são empresários individuais, micro e pequenas empresas que estão com incapacidade de recolhimento dos tributos, é o grupo 1. O grupo 2 são as demais empresas, ou seja, aquelas empresas que têm um faturamento anual superior a R$ 4.800.000, eles estão nesse grupo 2. Existem condições diferentes para cada um desses dois grupos. Antes de entrar nessa questão do grupo 1 e do grupo 2, é importante deixar claro que aquelas empresas que desejarem aderir ao programa, elas deverão pagar uma entrada, que
que vai ser dividida em 12 parcelas, onde essa entrada deverá corresponder a 4% do valor do débito consolidado. E aí, a partir de então, depois que for pago esse montante, serão então aplicadas as reduções, que essas reduções, como mencionei anteriormente, elas terão condições diferentes de redução, tanto para as empresas do grupo 1 quanto para empresas do grupo 2. E no grupo 1, continuando, são os empresários individuais, micro e pequenas empresas, e para esse grupo as reduções serão: para essas empresas do grupo 1, a condição será: primeira, parcelamento em até 36 parcelas. Será possível reduzir até 100% de multa, juros e encargos, limitado a uma redução de 70% do montante total da dívida em relação aos 36 meses. Em relação ainda ao grupo 1, para quem desejar fazer o pagamento do débito em até 60 parcelas, poderá ter até 100% de redução de multa, juros e encargos, desde que a redução total da dívida não seja superior a 60%. Poderá também ter um formato de até 84 parcelas, de forma que poderá haver uma redução de até 100% de encargos, multa e juros, diante de que não haja uma redução do montante total da dívida menor do que 50%. Para aqueles que desejarem fazer o pagamento do grupo 1 em até 84 parcelas, vai poder ter essa opção, de forma que haverá redução de até 100% de encargos, multa e juros, de forma de que a redução total do montante da dívida não seja uma redução maior do que 50%. Também será possível efetuar o parcelamento em 108 parcelas e ter acesso a essa redução de multa e juros e encargos de até 100%, de forma que o montante total não seja inferior a uma redução, não haja uma redução superior a 40% da dívida. E por fim, também será possível fazer o parcelamento em até 133 parcelas, de forma que a redução não seja superior a 30% do total da dívida. Já em relação às empresas do grupo 2, que são aquelas que não são micro e pequenas empresas, ou seja, aquelas que tiveram um faturamento superior a R$ 4.800.000, que estão enquadradas aí nessa circunstância, essas empresas elas poderão fazer o parcelamento no primeiro formato em até 36 parcelas, de forma que terá acesso à redução de multa, juros e encargos, sempre em 100%, de forma que, ao aplicar essa redução, não haja uma redução maior do que 50% da dívida. Ou seja, se você deve, vamos supor, uma dívida de 30 milhões de valor principal, quando a gente coloca aí multa e juros desses 30 milhões, se transforma em 50 milhões, ou seja, 30 milhões de principal e 20 de multa, juros e encargos. Se você optar por até 36 parcelas, você vai poder pagar em 36 parcelas o valor do principal, porque quando a gente fizer a aplicação da redução, quando eu zerar multa, juros e encargos, vai ficar de uma dívida de 50 milhões, 30, que é exatamente o valor do principal. Tá joia? Ficou clara essa relação? Você aplica então a todos os outros exemplos. A segunda modalidade é você fazer o parcelamento em até 48 parcelas, de forma que também haja essa redução de multas, juros e encargos de até 100%, mas que ao reduzir não poderá resultar em uma redução superior a 45% da dívida original. Ainda para essas empresas desse grupo, poderá fazer o pagamento em até 60 parcelas, de forma de que, ao reduzir 100% de multa e juros, o limite dessa redução é que o valor total consolidado reduza em até 40% dessa dívida consolidada. Por fim, para essas empresas do grupo 2, você também poderá ter um parcelamento de até 72 parcelas, reduzindo 100% de multa e juros, de forma que essa redução ela não represente uma redução superior a 35% do valor consolidado. Nos grupos subsequentes, a gente tem situação, por exemplo, em relação a pessoas físicas, que são do grupo 3, e aí no grupo 4 são pessoas jurídicas, micro e pequenas empresas, mas que
por sua vez, elas estejam em recuperação judicial ou que estejam com pedido de falência. Para essas empresas desse grupo, que eu estou mencionando aqui agora, o parcelamento já será naquela modalidade máxima, com a redução de 100% de multa e juros, limitada a 70% da dívida, em até 133 parcelas. Para as empresas do grupo 5, são as demais empresas, que são como se fossem aquelas mesmas empresas do grupo 2, mas em uma situação específica que é necessário que essas empresas estejam ou em RJ ou então estejam em um processo de falência, e elas também, nesse grupo 5, terão então acesso ao parcelamento em até 72 vezes, reduzindo 100% de multa e juros, de forma que essa redução total não resulte em um somatório superior a 50% da dívida. O período para a opção, para a adesão a esse parcelamento, vai do dia 1º de julho até o dia 29 de dezembro. Será nesse período que as empresas poderão aderir ou não a esse parcelamento da portaria 14.402. E como eu tinha mencionado no início do vídeo, existem condições, existem informações que deverão ser prestadas no momento da adesão, no momento de você fazer a opção junto ao portal Regularize da PGFN, reforçando aí que é no período de 1º de julho até dia 29 de dezembro. Dentre as informações que deverão ser prestadas estão lá endereço completo da empresa, nome, CPF, endereço completo dos sócios, diretores, gerentes e administradores da empresa. Deverá ser informada a receita bruta mensal da empresa de janeiro a dezembro, mas quando ele fala de janeiro a dezembro, esse prazo aqui final vai ser o mês imediatamente anterior ao que a empresa fizer a adesão. Ou seja, se você estiver fazendo a adesão no mês de agosto, por exemplo, essa informação deverá ser prestada de janeiro a julho, que julho vai ser o mês imediatamente anterior ao mês de agosto. Deverá também ser informada a quantidade de empregados, a movimentação de funcionários da empresa de janeiro até o mês da adesão. Também deverá ser informada a quantidade de funcionários que tiveram os contratos de trabalho suspensos no exercício de 2020, certo? E também, a parte aqui importantíssima, é que também deverão ser informados os valores de bens, direitos e obrigações da empresa existentes no mês anterior à adesão. Então, veja que a forma de controle da Receita Federal em relação a esse parcelamento, ela está muito mais incisiva, ela está muito mais presente, exigindo aí uma gama complexa de informações para que de fato possa então, na ótica dela, ser avaliada a realidade lá econômica financeira do contribuinte, certo? E por fim, ainda dentro dessa questão de exigências, ainda está condicionado que a empresa deverá estar em dias com o FGTS e caso ao longo desse parcelamento alguma dívida da empresa seja inscrita em dívida ativa, a empresa terá até 90 dias para poder regularizar ou parcelar também, mas o fato é que ela não poderá deixar lá estritamente inscrita em dívida ativa e não fazer nenhuma ação para regularização, porque salvo o prejuízo será perda do parcelamento. Então veja que são muitas condições que estão aí impostas pela Receita Federal para que o contribuinte possa ingressar e de fato existem aí grandes diferenças em relação ao refis compreendido, conhecido anteriormente. Bom, então a informação que eu tinha para repassar era essa. Eu espero que possa ter trazido aqui elementos, tirado suas dúvidas, esclarecido os principais pontos que estão aí para poder ser feita essa adesão ao parcelamento. E vamos aí então dar sequência, pegar essas informações para que possa, a partir delas estarem recrutadas, buscar então a habilitação para adesão a esse parcelamento.